Quero compartilhar com os irmãos uma palavra muito maravilhosa, né? A gente que é cristão há mais tempo, a gente se lembra, talvez hoje o pessoal não tenha muito em casa, mas a gente tinha muitas caixinhas das santas promessas. Quem já teve ou tem uma dessa em casa aí? A gente levantava pela manhã, pegava ali um versículo, né? E era sempre aquele versículo gostoso que te animava, né? Nunca tinha aquele versículo de exortação, né? Era sempre um versículo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não era gostoso? Então a gente sempre tinha aquilo ali. Eu gostava quando era criança, ficava separando por cores aqueles versículos, tinha amarelinho, verdinho, eu colocava tudo certinho assim, arrumava, né? Não tinha videogame, né, irmãos? Então a gente brincava até com as caixinhas da promessa, né? E aqui tem um texto que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos, que vai deixar você muito mais contente, muito mais feliz. Tenho certeza que a sua alma vai sair daqui nessa noite muito mais leve, né? A nossa alma vai sair daqui regozijando de alegria em poder sentir, não é entender, porque entender é muito difícil para nós, mas sentir o amor de Deus por nós, sentir a sua bondade que nos alcançou. E gostaria para isso que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 43, capítulo 43, do verso 1 até o versículo de número 7. Isaías 43, do verso 1 até o verso de número 17. Aliás, até o versículo 7, desculpa. Isaías 43, do versículo 1 até o versículo 7, quem encontrou pode dizer amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, amém? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Darei ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus poderoso, que nos ama com amor incondicional. Amém? E o tema não pode ser outro. Não temas, não tenha medo. O Senhor traz esta palavra para nós nessa noite, para que nós não temamos. É óbvio que nós temos passado por momentos de temor, por momentos de grande angústia, por momentos de incerteza na nossa vida, e parece, como Jó, capítulo 3, versículo 25, vai dizer, que aquilo que a gente mais temia nos sobreveio, né? E aquilo que eu mais receava, parece que me aconteceu. É o que acontece nesse tempo de incerteza que nós estamos vivendo. Então é natural que homens e mulheres, não importa a situação financeira ou a situação religiosa mesmo, podemos dizer, tenham medo. Quantos de nós temos medo? E às vezes é um medo que chega a ser tão grande, que chega a nos constranger e nos paralisar.
Por isso que essa palavra é importante para que a nossa alma tenha refrigério, para que a gente entenda que o nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas, cuidando da gente todo dia, toda hora, todo momento. Não tosqueneja, não dorme, o guarda de Israel está alerta e cuidando da nossa vida. Amém, irmãos? Deus é bom, Ele é bom. Por isso que nesses momentos de aflição, existe um texto que muitas das vezes a gente, por ser cristão, às vezes uma caminhada de fé, parece que esse texto, ele só se aplica para aqueles que não conhecem a Cristo, que é o de Mateus 11, 28, onde Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra do Senhor para um coração, quem sabe um coração que está aqui me ouvindo agora, ou aí em casa, ou pela internet, acompanhando esse sermão, esse coração que pode estar abatido, angustiado, cansado, oprimido pelas situações da vida, o Senhor traz essa palavra: vinde a mim, e não temas. Amém? Fala para quem está do seu lado: não temas. Tem muitas coisas da vida da gente, que pode nos fazer temer, dificuldades da vida que nos sobrevêm, violência pode ser algo que nos traz temor, doenças, a questão de economia também pode nos trazer temor, desemprego, problemas diversos, até mesmo do clima, Tem muitas pessoas que têm medo até de insetos, Medo de barata. Quem tem medo de barata aí é corajoso para confessar. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem gente que tem medo de barata, A barata é um inseto tão pequenininho, mas para essa pessoa que está do seu lado, que levantou a mão, é um bichão. Tem gente que tem medo de rato, e tem gente que tem medo de peixe. Eu tenho medo de peixe vivo. Eu não ponho a mão no peixe vivo. Morto eu como bem, fritinho. Amém? Glória a Deus. Só não tenho medo de churrasco, irmão. Esse não tem medo, vocês podem me convidar. Estaremos lá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas são coisas que acontecem em nossa vida, que provocam em nós medo. Mas como nós lemos nesse texto, e já vamos para ele, para que a gente não perca tempo nessa noite, o texto é rico e tem vários motivos que o Senhor vem trazer para nós, vem falar, para que a gente não tenha medo. Eu quero que você saia daqui dessa noite, não assim, vivendo uma vida fora da realidade, não entendendo que não exista perigo, não é isso. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que para todos os seus medos, o Senhor está dizendo para você: não temas, eu estou cuidando de você. Sabe essa questão que você tem que resolver amanhã? Não tema, não perca o seu sono, eu estou contigo. Eu te amo, eu te remi, eu cuido de você. Essa é a palavra que o Senhor traz para nós nessa noite. Não é que a gente fica alienado e entender que só pelo fato de não temer a gente pode fazer coisas erradas. Não é isso. Ou atentar contra o nosso Senhor Deus. Fazer coisas aí, andar sem máscara, não passar álcool em gel, não se cuidar, não é isso. Mas é saber que o Senhor está cuidando da gente. E Ele traz esse texto para nos ensinar isso. E a primeira coisa que tem nesse texto, já logo no versículo 1, que é rico e maravilhoso, o que ele vai dizer? Mas agora, assim diz o Senhor, que criou a Jacó e que formou a Israel, não tenha medo, porque eu te remi e o chamei pelo seu nome, e você é meu. É o Senhor, a boca do Senhor, a boca do nosso Deus falando por intermédio do profeta Isaías, dizendo: você é meu, eu te remi, eu chamei você pelo seu nome. Amém? Eu vou explicar isso, não é pelo nome nosso, não. Ele chamou a gente pelo nome que Ele nos deu, Ele nos remiu, e Ele diz: você é meu Israel, você é o Israel de Deus, é o meu Israel, e eu te amo, aleluia. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós fomos comprados por um preço grande, que foi o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. O Senhor não pagou por nós 1 quilo de alimento não perecível.
O Senhor não pagou por nós um real, 10 reais. Amém? Às vezes eu brinco, né? Quando alguém lá em casa faz alguma coisa bacana, eu falo, eu não troco você nem por 50 reais. Mas o Senhor não nos comprou por preço de coisas corruptíveis. Não nos comprou por um carro, por uma casa, ou por um relacionamento conjugal, ou de amor. O Senhor nos comprou pelo sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário. É um preço alto. Ele remiu e Ele fez você dele. Ele nos fez povo dele, pelo seu sangue na cruz do Calvário. Texto de 1 Coríntios 6, 20 vai nos falar isso. Ou não sabeis, 19 e 20, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o Espírito que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você é templo do Espírito Santo e você e eu precisamos entender que nós não somos de nós mesmos. A nossa vontade não pode estar na frente daquilo que Deus tem e quer fazer em nossa vida, porque Ele nos remiu, nos chamou pelo nome, e a nossa segurança de não temer é porque nós somos dEle, propriedade dEle, exclusividade dEle, aleluia! Ele não divide você com o inimigo. Ele não deixa você sozinho em nenhum momento. Ele é o seu Deus. Ele é o seu dono. Ele é o seu proprietário. Aleluia. Diz assim o versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, glorificam a Ele. Aleluia. Glória a Deus. É interessante a gente entender o texto. Quando eu disse que ia explicar o que significa isso, Deus chamar você pelo nome. É interessante quando esse texto se refere a Jacó, né? Que agora se transforma no Israel de Deus, e é interessante a gente entender isso, porque que Deus muda o sentido da vida da gente, por isso que Ele muda o nosso nome, Ele transforma a gente. O exemplo é esse que eu acabei de citar de Jacó, né? Quando o nome Jacó significa traiçoeiro, né? Aquele que já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, né? Então ele tinha esse nome, era alguma coisa muito característica na palavra de Deus, na Bíblia. Os nomes tinham uma característica muito forte, em cima daquilo que a pessoa era, daquilo que a pessoa representava. E Deus, para mudar a sorte da pessoa, mudava o nome também. Por isso que você vai ver alguns exemplos na Bíblia, como Jacó, que foi mudado para Israel, Abrão, que foi mudado para Abraão, né? Saulo, que foi mudado para Paulo, glória a Deus. E assim Deus foi fazendo grandes obras na vida das pessoas, usando essa liturgia, vamos dizer assim, de mudar o nome, né? Para dizer, eu vou consagrar você. Então você não vai mais poder ser chamado, por exemplo, na Bíblia tem a história de Jabes, né? Que foi um homem que recebeu esse nome porque a mãe dele sentiu muitas dores. Então ela deu um nome para ele que lembrava de dor. É como se alguém hoje aqui tivesse um nome de dor. E eu chamasse, tudo bem, dor? Paz do Senhor, dor. Tudo bem? Boa tarde, dor. Sabe? Para lembrar que a mãe passou dores. Então colocava-se o nome dos filhos. Então Deus tinha que mudar essa história. E assim foi mudado o nome de Jacó, como a gente conhece. E ele passou a se chamar Israel, né? Lá no Peniel, né? Quem lembra aí dessa história do Peniel? Quem passou por encontro deve ter ouvido um monte de vezes a palestra do Peniel, né? Lá no Peniel o Senhor mudou a vida de Jacó e transformou ele em Israel. Assim o Senhor fez com a gente também. Não literalmente mudou seu nome, de Marcos para João, de João para Antônio, não. Mas Ele olhou e viu que você andava ali num caminho sem rumo, né, perdido, temendo tudo e todos, vivendo uma vida sem esperança.
Ele olha para você, Ele te ama, Ele quer abençoar a sua vida, e para que Ele faça essa grande obra de transformação, Ele precisa que mude, Ele precisa mudar você, e Ele começa a mudar pelo seu nome. Por isso que o texto vai dizer, eu te chamei pelo seu nome, e você é meu, aleluia. Por isso, você não deve temer, glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. E mais uma coisa importante com relação ao nome, quero que você guarde e frise isso aí no seu coração. Quem coloca o nome em alguém, tem autoridade sobre esse alguém, sim ou não? Quando você nasceu seu filho, nasceu sua filha, quem colocou o nome nele não foi você? Não foi você que colocou o nome no seu príncipe, na sua princesa. Você escolheu antes mesmo de nascer, às vezes, já deixou combinado, né? Que daí viria o André, viria o Mateus, viria a Andriele. Né, amor? Nós combinamos. E nós temos autoridade sobre os nossos filhos, porque nós demos o nome a eles. O nome e o sobrenome, aleluia. E o nosso sobrenome, ó. Quem quer ter meu sobrenome aí, diga amém. Você não sabe meu sobrenome, né? Marcos de Deus, aleluia. Quer ter um sobrenome desse aí, irmãos? É bom, né? De Deus 2 vezes. Deus é bom, e Ele cuida da gente, e Ele se preocupa com isso. É por isso que lá em Gênesis, no começo das coisas, o Senhor ordena para que o homem dê o nome aos animais, para que ele domine sobre os animais, para que ele seja a primazia da criação. Então, o homem é que dá um nome aos animais, porque ele tem domínio sobre a criação, sobre aquilo que Deus deu para que ele dominasse. Então, se Deus nos dá um nome, se Deus muda o nosso nome, né, não nos dá, muda o nosso nome, se Ele nos chama dele, é para demonstrar essa autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. Por isso que nós não devemos temer, porque nós somos de Deus. Somos seus, e o inimigo não pode tocar em nossa vida. Por isso, não temas, não tenha medo, porque o Senhor te chama pelo nome. Aleluia. Pode estar andando pela rua, pode estar numa outra cidade, pode estar num outro país, andando num lugar onde ninguém te conhece, absolutamente. Quem já teve esse sentimento, assim, você está numa cidade muito grande, um lugar assim, você fala, puxa, ninguém me conhece aqui, e você vê pessoas de diversos jeitos, com roupas de um jeito, outro de outro, e você fala, nossa, que legal, todo mundo aqui, você fica perdido naquele espaço, mas mesmo nesse local, onde ninguém conhece você, o Senhor olha para você e chama você pelo seu nome, aleluia, Ele conhece você, glória a Deus. Segunda coisa importante, não temas, não tenha medo, porque você não está sozinho, aleluia, não estamos sós. Olha o que diz o versículo 2, que nós lemos de Isaías, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Nosso Deus é tremendo, né? Aleluia. Quando passares pelos rios, ele não os submergerão. Você não vai se afogar, o Senhor vai estar com você. Quando você passar pelo fogo, você não será queimado. As chamas não o atingirão. Aleluia. Deus está com você em todo o tempo. Ele está caminhando com você. Esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de andar em Cristo, de andar por esse caminho, de ser acompanhado. Não é o Evangelho de facilidade, onde você é inatingível, onde você não tem dor de barriga, onde você não tem falta disso ou daquilo, onde você não passa por problemas. Não é esse Evangelho que Cristo está te apresentando, através de todos que vocês já ouviram. Você está ouvindo o Evangelho da cruz, aquele que tem que renunciar a si mesmo, aquele que, quem quer ir após Cristo, tem que tomar a sua cruz e caminhar com o Mestre, andar por onde Ele anda.
dormir aonde ele dorme, comer ou não comer quando ele vai comer. É para esse evangelho que ele chama os seus discípulos, e é esse evangelho que ele anuncia para você, dizendo: não temas, porque você não está sozinho. Se você vai passar pela dificuldade, eu vou estar aí com você. Se você vai passar pela enfermidade, eu estarei com você, vou te sustentar, vou cuidar. Aleluia. Você não vai estar só, a minha mão estará contigo. Estarei cuidando de você. Não precisa ficar com medo, porque você não está sozinho. Isso são a promessa do Senhor que se cumpre na nossa vida. É interessante que, quando o Cristo vai ser assunto ao céu, quando ele vai deixar o plano terreno, é a última promessa que ele faz aos seus discípulos. Veja em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele poderia dar tchau, ele poderia falar: eu vou ficar com saudade, mandar um beijo para os discípulos, fazer coraçãozinho, né? Ele poderia falar de qualquer coisa, ele falou de várias, mas a última coisa que ele disse é assim, ó: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. É a última promessa de Cristo, antes de deixar ali, de estar abraçando Pedro, abraçando João, Tiago, antes de estar ali com o pessoal que acompanhava ele, ele disse: olha, não temas aí, pessoal, eu vou preparar lugar, vocês ficam aqui pregando a palavra, né? Continue fazendo discípulos, e eu vou preparar um lugar para vocês, quando tiver tudo pronto eu voltarei. Mas eu não vou deixar vocês só, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. É isso que ele está fazendo hoje, ele está com você, aqui dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, aonde você está, quando você passar pelo trânsito, aonde você estiver andando, vindo, voltando, pagando conta, recebendo, o Senhor está ali com você, cuidando de você, amém? Ele está dizendo: não tenha medo. Fique tranquilo, eu estou cuidando de você, aleluia. Deus nunca nos abandona, nunca, nunca. É interessante esse texto que ele vai falar: quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. E a gente lembra, né, daquela história da fornalha, daquele ato que o Senhor fez na fornalha de fogo ardente, lá em Daniel, capítulo 3, versículo 24, versículo 25. O que vai dizer ali, onde aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são condenados a uma fornalha de fogo, por não se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Acho que quase todos conhecem essa história. Mas eles se mantêm firmes, fiéis, diante desse Deus poderoso, que eles sabiam que estaria junto com eles em todo o tempo. E é interessante que quando, em certo momento, naquele ato todo que estava acontecendo, o rei ameaça eles falam: olha, você fica sabendo de uma coisa, rei, nosso Deus vai cuidar da gente. Mas mesmo que ele não cuide, mesmo que a gente morra hoje aqui nas suas mãos, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, porque nós só adoramos ao nosso Deus poderoso, aleluia, aleluia. E eles são jogados então naquela fornalha de fogo, aquele rei fica furioso, porque ele achara que ele era Deus. E é interessante quando nós chegamos nesse versículo, então, Daniel 3, 24 e 25 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o 4º tem a semelhança dos filhos dos deuses. Ele identifica que o 4º homem da fornalha era diferente. Parecia um anjo, um ser celestial.
Quem era esse, irmãos? Quem era esse? Era o mesmo Deus que está com a gente todo dia. É aquele que não nos abandona em nenhum momento. Nós não estamos sós, você não está só, eu não estou só. Aleluia. Podemos sentir medo porque somos falhos, fracos. Sentimos as cargas das dificuldades da vida. Mas nós temos que saber e ter a certeza que o nosso Deus está conosco. Isso é uma verdade do Senhor. Isso é uma constatação, né? O Senhor está com você. Lembra também, Daniel, daquela história linda também, quando Daniel é lançado na cova dos leões, para ser estraçalhado lá, por injustiça, porque armaram contra ele é lançado para a cova dos leões, mas lá em capítulo 6, versículo 22, Daniel está dando uma declaração para o rei. De novo, esse rei Nabucodonosor está dizendo, olha, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel está falando, o Senhor cuidou de mim lá dentro da cova dos leões. A leãozada passou fome, viraram vegetariano, aleluia. Porque o Senhor estava lá com ele. Não é que ele não foi lançado na cova, não é que Sadraque, Mesaque e Abednego não foi para a fornalha, foram, mas o Senhor não abandonou esses homens, estava lá com eles, e é o mesmo Deus que está com você e não te abandona. Aleluia. Não tenha medo, porque o Senhor está sempre contigo. Glória a Deus. Interessante, continuando o texto. O terceiro ponto que nós podemos ver nesse texto, nós não devemos temer, porque o Senhor nosso Deus é um Deus que nos salva. Aleluia. Todos nós somos salvos pela graça do Senhor. O versículo 3 vai dizer, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Aleluia. Ele fez um sacrifício para salvar você. O contexto de Isaías era de muito medo. Medo dos inimigos que se aproximavam e queria fazê-los escravos. O povo de Israel estava com medo de ser escravo, de ser morto. Porém, a salvação, para nós, vai além das questões humanas apenas. Eles estavam com medo ali no contexto deles, dos inimigos que se aproximavam. Eles não eram uma nação que era acostumado com a guerra. E o Senhor estava dizendo, eu vou cuidar de vocês. Eu paguei um alto preço, eu não vou deixar que nada aconteça de ruim para vocês. Só que para nós hoje, no nosso contexto, a salvação do Senhor, ela vai além das questões humanas. Ela ultrapassa a questão da nossa vida terrena. E ela invade a eternidade. O Senhor nos salvou hoje para mudar a nossa vida aqui na terra, mas nos salvou hoje para mudar a nossa eternidade e nos dar vida eterna, aleluia. Nos tirou da morte eterna e nos levou para a vida eterna, glória a Deus. Esse é o nosso contexto de salvação, e esse é o Deus que nos salvou. Deus está mostrando nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 3, Ele está mostrando que está disposto a pagar qualquer preço por amor ao seu povo. Você que está sentadinho nesse banco, você que está assistindo em casa, você que está acompanhando pela internet, você que está ouvindo a palavra de Deus, saiba que Deus está disposto a pagar qualquer preço para salvar a sua vida. Você é importante para Deus, você vale muito. Você não é um ser desprezível, nem rejeitado, pode até ser para os homens, pode até ser até mesmo para a sua família, pode até ser mesmo para a sua própria mãe, mas para Deus você vale muito.
Ele está dizendo, eu dei em favor de vocês as maiores potências de nação que existe na terra hoje, quando ele fala, né, que ele deu ali pelo povo o Egito, deu em resgate a Etiópia, a Seba, ele está falando de grandes potências, eu dei tudo, a riqueza que existe na terra eu dou, por amor a você, para fazer de você o meu povo, por isso, não tenha medo, porque eu estou aqui para te salvar, aleluia, glória a Deus, você não vai perecer, diga para quem está do seu lado, você não vai perecer, o Senhor está aqui para te salvar. Quem sabe alguém pode ter acordado hoje e pensado, minha vida não tem mais sentido, não tem mais jeito, não tem mais solução para mim. Tem. Deus abre a porta de salvação hoje para você. Aceite a Jesus no seu coração. E você vai ver, você vai sentir esse amor, que é um amor tão grande, que chega a nos constranger. Porque a bondade de Deus é tão grande, tão maravilhosa, e é um problema para nós, porque a gente é mau, nós somos maus, e Deus é bom, mas Ele é tão bom, e Ele ama tanto, que Ele nos ama por nós, aleluia, você entendeu? Diga amém. Ele ama você por você. Mesmo que você e eu devamos cultivar uma vida de fé, uma vida de santidade, mesmo que nós devamos fazer isso, quando a gente erra, a gente vacila, e a gente mesmo fica com vergonha daquilo que a gente praticou, o Senhor está lá nos amando da mesma maneira, com um amor que não tem condição. Do mesmo jeito que Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama aquele que é um bandido, Ele ama aquele que está na sarjeta, Ele ama aquela pessoa que talvez está na rua agora, urinado, defecado na sua roupa, vivendo uma vida de vegetal, que nós mesmos passando por essas pessoas, não damos valor nenhum para elas. Essas pessoas também são alvo do amor incondicional do nosso Deus, e Ele daria por aquela pessoa tudo, para que aquela pessoa vivesse a eternidade com Ele, assim como Ele fez com a gente, nos resgatou do lamaçal do pecado, do monturo, colocou no nosso corpo uma veste de glória, colocou um anel no nosso dedo de vitória, e vai colocar um dia na nossa cabeça uma coroa da justiça, uma coroa de vida eterna, aleluia, e vai nos dar uma mansão celestial, onde as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Por essas ruas nós vamos andar, aleluia, irmãos. Nós vamos nos encontrar lá, nas esquinas. E daí, Leandro, glória, estamos aqui. Fala, Edu, ô pastor Marcão, glória a Deus, estamos juntos. Aleluia. E a glória dele vai inundar aquele lugar, vai brilhar aquela cidade. E nós vamos viver assim eternamente, cantando santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por isso nós não devemos temer, devemos estar firmes, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Aleluia. Lembre-se que você e eu, nós somos preciosos para o Senhor. Versículo 4, o ponto 4, versículo 4 diz assim: visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, darei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Aleluia. Você é precioso para Deus. Lembra do texto que todo mundo conhece, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo que o Senhor ama de tal maneira, sou eu, é você. E quando a gente crê nesse Deus poderoso, Ele muda a nossa sorte, e muda a nossa história. Você foi comprado, e o pagamento foi o sangue de Cristo. Lá em 1 Pedro 1, 18 e 20, eu quero já encerrar, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. O Senhor lá desde a fundação do mundo, criando todas as coisas para o nosso desfrute. Agora Ele se doa a nós e paga com preço de sangue pela salvação da nossa alma. Não temas, você é um filho amado de Deus, aleluia. Aquele que aceita Jesus, aquele que recebe a Cristo na sua vida, a todos esses a palavra de Deus diz que Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia. E Ele é um Pai bondoso que cuida de você, glória a Deus. Não temas, fique de pé, abra sua Bíblia em Isaías 42, 13. Glória a Deus. Isaías 42, 13, eu quero que você leve esse versículo para sua casa. Provavelmente você o conhece, mas leve no teu coração. Faça desse versículo a sua caixinha de promessa, tá bom, irmão? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Se Deus agir por nós, se Ele resolver nos abençoar, ninguém pode parar as mãos do Senhor, ninguém pode parar o intento do nosso Deus. Se Ele diz na sua palavra, não temas, porque eu estou cuidando de você, e ninguém pode impedir o agir do Senhor, eu digo para você mais uma vez, saia essa noite daqui, sem medo, vá para a vida sem medo. O Senhor está cuidando, e Ele está cuidando de cada passo da sua vida, está cuidando da sua relação conjugal, está cuidando da sua família, do seu filho, da sua filha. Não tenha medo, não tenha medo que aonde a sua mão de pai não chegar, aonde os seus olhos de pai não chegar, aonde a sua vida, os seus ouvidos de mãe não chegar, a sua oração vai chegar, aleluia, e Ele vai cuidar da sua família. Não tenha medo, porque agindo Ele, ninguém pode impedir, aleluia. Fecha os teus olhos, vamos cantar ao Senhor.